Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje iremos estudar o gênero textual entrevista. Vamos aprender um pouco sobre o gênero entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico organizado em perguntas e respostas, sendo, portanto, interativo. Ocorre na forma de ping-pong, perguntas do entrevistador, resposta do entrevistado, ou na forma de reportagem. O jornalista insere a voz do entrevistado, que é reproduzida entre aspas. A entrevista jornalística pode ser classificada em entrevista de opinião, entrevista de depoimento e entrevista de perfil. A entrevista de opinião é que vincula a opinião de um especialista sobre determinado assunto, como é o caso da entrevista aqui reproduzida. Entrevista de depoimento: aquela em que alguém conta a sua experiência. E a entrevista de perfil é aquela cujo assunto é o entrevistado, e o seu objetivo é levar o leitor a conhecer a personalidade dele. Então vamos compreender melhor. A entrevista, antes de ser escrita em jornais ou revistas, é feita oralmente. No seu texto contém informações sobre um assunto de interesse público. Ela pode apresentar depoimentos de um ou mais entrevistados, que contam sua experiência com determinado tema. Uma entrevista costuma ter título, apresentação do entrevistado e perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pelo entrevistado. Então, turma, esse gênero tem uma função informativa e está vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. E como vimos há pouco, de acordo com a classificação de entrevista, há diversos tipos. Há entrevista jornalística, de emprego, psicológica, social e outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, turma, é muito importante a gente fixar algumas informações, né? Que a entrevista informa o leitor sobre determinado assunto. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, interação entre duas pessoas, né? Como já vimos antes, ou seja, né, o entrevistador é responsável por fazer perguntas e o entrevistado quem responde as perguntas. E sua função social também é muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, ou seja, ela espalha, ela leva o conhecimento até as pessoas e para a formação de opinião. Turma, e ao ler o texto, é importante que vocês observem e prestem atenção nessas informações. A entrevista informa o leitor sobre determinado assunto. E na parte introdutória, o entrevistado é apresentado ao leitor. A entrevista reproduzida nesta página foi feita com Pat Docter e Jonas Rivera, respectivamente diretor e produtor de animação do filme Divertidamente, por Paula Desgualdo, onde nós podemos observar nessa foto, né, que se encontra aqui no nosso texto. Depois é importante vocês observarem que nas entrevistas escritas, os turnos das falas, ou seja, o entrevistador e o entrevistado, são graficamente marcados. As perguntas e as respostas são registradas em tipologias diferentes. Na entrevista dada, a pergunta é registrada em negrito e o nome do entrevistado vem inicialmente por extenso, para sua identificação, e depois é abreviado no início de seu discurso em negrito. PD para Pat Docter e JR para Jonas Rivera. Observem, isso facilita na hora da nossa leitura, para identificarmos quem é o entrevistado e o entrevistador. E para a atividade de casa, vocês irão ler o texto, esse texto que acabamos de fazer as observações, né? Texto do gênero entrevista, das páginas 95 e 96, irão responder as questões 2 a 5 da página 97, 6 a 10 da página 98 e as questões 11 a 13 da página 99, ok?
Turma, e essa foi nossa aula de hoje, sobre o gênero textual em entrevista. Espero que tenham gostado. Então, fiquem em casa, lavem as mãos e não esqueçam de deixar os comentários embaixo, dê um joinha para que nossa aula seja cada vez melhor. Belezinha? Beijo no coração.